administração corporativa. Essa separação entre quem controla, quem administra, quem manda, de quem detém a propriedade, é um grande problema que possui, consequentemente, riscos morais muito elevados. Vamos agora à segunda questão que precisa ser analisada, as características ocultas, portanto, a seleção adversa e o problema dos abacaxis. Vamos ver o que isso aí nos ajuda a compreender as fronteiras da microeconomia. A seleção adversa é um problema que surge em mercados em que o vendedor sabe mais sobre os atributos de um bem que está sendo vendido que o comprador do bem. Como resultado, o comprador, portanto, ele corre o risco de comprar um bem de baixa qualidade, ou seja, por isso aí a expressão, a seleção dos bens vendidos pode ser adversa do ponto de vista do comprador desinformado. Então, ou seja, você pode selecionar um bem que pode ter características adversas àquela da qual você tem informação. Ou, de outra maneira, você é um comprador desinformado que, portanto, compra um determinado bem de baixa qualidade sem saber. O exemplo clássico, no caso da seleção adversa, é o chamado mercado de carros usados, né? Ou carros de segunda mão. Os vendedores de carros usados, eles conhecem, portanto, os defeitos dos veículos, ao passo que os compradores frequentemente os desconhecem. Então, o cara que vende o carro, ele sabe muito bem o que aquele carro tem de bom e tem de ruim. Enquanto que o comprador, que muitas vezes não conhece de mecânica ou não tem tempo de verificar todos os problemas do veículo, portanto, desconhecem, ou seja, vão ter informações, vão ter menos informações do que o caso dos vendedores. Como os proprietários dos piores carros têm maior probabilidade de vendê-los que os proprietários dos melhores carros, os compradores, portanto, muitas vezes têm medo de adquirir um abacaxi. Com isso, muitas pessoas evitam comprar veículos no mercado de carros usados. O problema dos abacaxis pode explicar por que um carro com apenas algumas semanas de uso pode ser milhares de dólares mais baratos que um carro novo do mesmo tipo, ou seja, a seleção adversa faz, portanto, com que um determinado veículo tenha um preço abaixo do mercado, digamos assim, justamente porque você desconhece os riscos ali envolvidos, portanto, a seleção adversa faz esse papel de fazer com que os veículos usados, né, mesmo com poucas semanas de uso, sejam, portanto, veículos muito mais baratos. O comprador, portanto, pode achar que o vendedor está tentando se livrar do carro rapidamente porque sabe de algo que o comprador desconhece. Um segundo exemplo de seleção adversa ocorre, portanto, no mercado de trabalho. É um outro exemplo clássico. De acordo com outra teoria do salário de eficiência, as qualificações dos trabalhadores variam e eles podem conhecê-las melhor que as empresas que os contratam. Portanto, quando uma empresa ela reduz os salários que paga, os trabalhadores mais talentosos têm maior tendência de pedir demissão, sabendo que tem maior chance de conseguir outro emprego. Pelo mesmo raciocínio, portanto, uma empresa pode optar por pagar salários acima do equilíbrio justamente para atrair um mix melhor de trabalhadores. Um terceiro exemplo de seleção adversa ocorre nos mercados de seguros. Por exemplo, os usuários de seguro de saúde, eles sabem mais sobre os seus problemas de saúde do que as seguradoras. Então, aí, mais uma vez, um problema de seleção adversa, em que eu sei as condições da minha saúde, mas a seguradora que me vende o seguro médico, que me vende o plano de saúde, ele não sabe. Portanto, ele pode ter
ele pode vender a um preço e eu resultar em uma despesa muito maior que esse preço por conta dos problemas de saúde que a pessoa ela tem. Como as pessoas com maiores problemas de saúde ocultos têm maior probabilidade de encontrar um seguro-saúde que as demais pessoas, o preço do seguro reflete os custos, portanto, de uma pessoa mais doente que a média. Então, é claro que a seguradora vai cobrar um preço considerando que todo mundo é mais doente do que a média do que é. Claro, para compensar justamente essa seleção, esse risco, essa seleção adversa envolvida aí neste mercado. Com isso, as pessoas de saúde média, elas podem ser desencorajadas a contratar um seguro de saúde justamente por conta do alto preço. Então, aí quem realmente tem uma saúde melhor é obrigado a pagar um custo maior. Quando os mercados estão sujeitos à seleção adversa, portanto, a mão invisível do mercado pode não necessariamente operar a sua mágica. No mercado de carros usados, os proprietários de veículos bons podem optar por ficar com eles em vez de vendê-los pelo preço baixo que os compradores céticos estão dispostos a pagar. No mercado de trabalho, os salários podem ficar acima do nível de equilíbrio, acima do nível que equilibra oferta e demanda, resultando, portanto, em desemprego, justamente porque os empregadores eles vão buscar pessoas com melhores qualificações, já que você tem aí uma questão de seleção adversa. Você pode pagar um salário baixo por um trabalhador realmente muito ruim, ainda que ele diga que ele tenha as qualificações necessárias. Nos mercados de seguros, os compradores com baixo risco, eles podem optar por permanecer sem seguro, já que as apólices que lhes são oferecidas, elas não refletem suas verdadeiras características. Os defensores do seguro de saúde do governo, algumas vezes, apontam o problema da seleção adversa como uma das razões pelas quais não se deve confiar no mercado privado para oferecer por conta própria a quantidade adequada de seguro, porque justamente o mercado privado vai fazer um cálculo em torno dos riscos. Quando o seguro de saúde ou serviço de saúde oferecido pelo governo pode operar um pouco mais fora desta lógica, já que a estrutura do governo na gestão desse tipo de serviço pode ser completamente diferente daquilo que é ofertado na modalidade do mercado privado. Ok? Bem, vamos aí a mais um tópico